Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor esse tema, vamos dividir em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos conversar sobre responsabilidade por fato do produto e do serviço, começando pelo que é defeito e como isso se conecta com o Código de Defesa do Consumidor. Quando falamos em defeito, estamos falando de qualquer problema que faça com que um produto ou serviço não sirva para o que ele deveria, ou que possa oferecer risco para quem usa. Por exemplo, você já imaginou comprar uma panela elétrica e ao ligar pela primeira vez ela começar a soltar faíscas? Pois é, isso é um defeito de produto. E nos serviços? Imagine contratar um encanador para consertar um vazamento, e depois do serviço, o cano começa a vazar em vários pontos. O serviço não cumpriu sua função, então também temos um defeito. Agora, aqui é importante perceber que a responsabilidade por esses defeitos não está só no Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor reforça que quem fornece produtos ou serviços pode ser responsabilizado mesmo que não tenha culpa direta. Isso é o que chamamos de responsabilidade objetiva. Ou seja, mesmo que a empresa tenha tomado todos os cuidados possíveis, se o produto ou serviço apresentar defeito, ela responde. Já pensou nisso? É como um cuidado extra que a lei dá para o consumidor. E olha só, essa responsabilidade não é só do fabricante. Importadores, distribuidores, lojistas e prestadores de serviço também podem responder. Um exemplo prático: você compra um eletrodoméstico na loja e ele vem com um defeito de fábrica. Mesmo que o problema tenha ocorrido na produção, a loja também pode ser acionada. Então é importante saber quem está envolvido na cadeia. Além disso, o defeito pode ser de fabricação, de projeto ou de informação. Defeito de fabricação é quando algo dá errado na produção, como uma bateria de celular que explode porque não passou nos testes. Defeito de projeto acontece quando o produto é fabricado corretamente, mas o design dele apresenta risco, como uma panela com cabo que esquenta demais. E o defeito de informação surge quando o fornecedor não explica direito como usar o produto ou não alerta sobre riscos, por exemplo, um medicamento cuja embalagem não menciona efeitos colaterais. Um ponto muito importante é que o consumidor não precisa provar que a empresa teve culpa, apenas que houve defeito e que houve dano. Isso é chamado de inversão do ônus da prova e facilita muito a vida do consumidor. Pense assim, se uma criança se queima com um aquecedor que fica muito quente e não tem aviso de risco, basta mostrar que houve o acidente e que o aquecedor tinha um defeito para que a empresa seja responsabilizada. No próximo bloco, vamos falar sobre a relação da responsabilidade civil com excludentes, aquelas situações que podem limitar ou até afastar a obrigação de indenizar. E vou trazer exemplos práticos para você entender de forma prática como a lei funciona. No bloco 2, vamos continuar nossa conversa sobre responsabilidade por fato do produto e do serviço, entrando agora nas chamadas excludentes de responsabilidade. Essas excludentes são situações em que o fornecedor pode não ser responsabilizado, mesmo quando existe um defeito. Mas atenção, não é qualquer situação que vale, então vamos ver com calma e com exemplos do dia a dia. Um dos casos mais comuns é quando o consumidor usa o produto de forma inadequada. Já aconteceu com você de usar algo de um jeito diferente do recomendado? Por exemplo, imagine que você compra um liquidificador e decide triturar pedras. Se ele quebrar, o problema não é do fabricante, mas sim do uso errado. A lei entende que o dano foi provocado pelo próprio consumidor, então a responsabilidade do fornecedor não se aplica. Outro exemplo que aparece bastante é quando o produto sofre modificação ou conserto por terceiros não autorizados. Pense em um celular com defeito. Você decide levar para uma loja de conserto qualquer que não é autorizada pelo fabricante, e o aparelho piora. Nesse caso, o fabricante não vai ser responsabilizado. A ideia aqui é que o fornecedor confiou que o consumidor iria seguir as instruções e usar o produto corretamente. Também existe a excludente chamada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Imagine um acidente de trânsito envolvendo um carro com defeito. Se ficar claro que o acidente aconteceu porque o motorista dirigiu de forma negligente, o fabricante não será responsabilizado. A lei protege quem fornece produtos e serviços quando o dano é causado exclusivamente por outra pessoa. Mas é importante lembrar que, mesmo com essas excludentes, o fornecedor tem sempre o dever de passar informações claras e precisas.
Isso ajuda o consumidor a usar o produto de forma segura. Por exemplo, se você compra um forno elétrico e não recebe instruções sobre a temperatura máxima e acontece um acidente, a responsabilidade ainda pode ser do fornecedor. Ou seja, orientar corretamente é uma forma de prevenir problemas e reduzir riscos. Para fixar melhor, pense em situações do dia a dia. Você compra uma bicicleta e precisa montar seguindo todas as instruções. Se modificar a estrutura por conta própria e se machucar, a responsabilidade não é do fabricante. Mas se a bicicleta vier com defeito de fábrica, como freios que não funcionam, aí sim o fabricante é o responsável. Entender essa diferença ajuda muito na hora de aplicar a lei e compreender os conceitos de responsabilidade civil e consumerista. No próximo bloco, vamos finalizar o tema, trazendo exemplos finais, reforçando a relação com o Código de Defesa do Consumidor e mostrando de forma prática como identificar defeitos, excludentes e situações em que a responsabilidade é total. Chegamos ao último bloco sobre responsabilidade por fato do produto e serviço. Agora vamos concluir mostrando como tudo isso funciona na prática e reforçando a relação com o Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, você precisa saber quando a responsabilidade é total. Sempre que houver defeito no produto ou serviço e o dano acontecer sem interferência do consumidor ou de terceiros, o fornecedor responde. Por exemplo, imagine que você compra um micro-ondas e ele explode na primeira vez que você usa, mesmo seguindo todas as instruções. O defeito é do produto, então a responsabilidade é do fornecedor. Consegue visualizar a situação? Outro ponto importante é lembrar que informação e orientação fazem parte da responsabilidade. Se o fornecedor não dá instruções claras, mesmo que o produto seja seguro, ele pode ser responsabilizado. Um exemplo, um aquecedor que esquenta demais e não traz aviso de risco ou instruções corretas. Se alguém se queimar, a culpa é do fabricante, porque faltou informação adequada. As excludentes de responsabilidade que vimos no bloco anterior servem para equilibrar a relação. Mas quando houver dúvida, a lei sempre protege o consumidor. Então, se o defeito foi causado por mau uso, alterações feitas por terceiros ou culpa exclusiva do consumidor, aí sim o fornecedor pode se eximir da responsabilidade. Pense num liquidificador triturando pedras ou uma bicicleta alterada pelo usuário. Nessas situações, o fabricante não responde pelo dano. Outro detalhe interessante é que a responsabilidade pode se estender por toda a cadeia de fornecimento. Isso significa que fabricantes, distribuidores, importadores e lojistas podem ser acionados, cada um dentro da sua função. Por exemplo, você compra um eletrodoméstico em uma loja e ele apresenta defeito. Tanto a loja quanto o fabricante podem ser responsabilizados. Isso garante que o consumidor tenha acesso à reparação de forma mais fácil e rápida. Vamos colocar em situações do dia a dia, para ficar mais claro. Você compra um brinquedo para uma criança, mas ele vem com peças soltas que podem machucar. Mesmo que pareça seguro à primeira vista, o fabricante e o vendedor respondem pelo dano, porque havia um defeito de fabricação. Agora, se a criança desmontar o brinquedo e se cortar, nesse caso a responsabilidade não é do fornecedor. Entendeu a diferença? E assim, chegamos ao final do nosso tema. Agora você consegue identificar defeitos de produtos e serviços, entender quando a responsabilidade é objetiva e quando as excludentes se aplicam, e perceber a importância de fornecer informação e orientação adequada ao consumidor. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.